Boa tarde, rapaz. E aí, Tiana, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bom, tô te ouvindo bem. Beleza. Fizemos o teste do I2C e funcionou. Pois é, eu precisei sair, tive um problema no meu estágio. Aí o Jean comentou comigo que deu certo. Coisa boa. Oi, Nicolas, tudo bom? Nicolas, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Você faltou na aula de automação, o que houve? Me identifiquei no fim da aula justamente de redes industriais. No de automação, sim. Não. Ok? Sim. No final da aula de automação caiu minha... No da prática de redes. Desculpa, isso. No final da prática de redes caiu minha internet até agora. Isso. Eu já corrigi o módulo 1, viu? O seu módulo 2 ainda não cheguei. Tô no do Matheus ainda. E aí, Jean, tudo bem? Você avisou a galera que pegou um Arduino e dois shields Não, XB? não avisei ainda não. Vou mandar lá no grupo. Inclusive, tá Ah. faltando o outro Vinícius. Tem o Vinícius Pompeu, eu acho, e o outro Vinícius ainda não procurou a gente. É o único que não tá no grupo lá do WhatsApp, que eu tô comentando sobre o trabalho lá, né? Tô mandando foto e tudo mais. Tá, deixa eu ver aqui. Engraçado. Tem nenhum membro aqui. Vocês se inscreveram nessa... Ah, tá aqui. Membros convidados, 10. Tem o Vinícius Anders e o Vinícius Pompeu. São esses dois que não entraram em contato? O Vinícius Pompeu entrou em contato, ele já tá no grupo. Ah, o Anders está aí. Vinícius. Ixi. Acabou de sair. É. Acabou de voltar. Oi, Vinícius, tudo bem? Oi, professor, tudo jóia, senhor? Tudo bem. O Jean Roberto está precisando do seu contato para poder passar os dados da aula prática. Põe aí no chat. Tá jóia, Jean. Eu vou No seu enviar para ele. WhatsApp aí. Beleza. Bem, gente, a aula de hoje a gente vai falar sobre padrão MMS. Primeiro, quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre o padrão Profibus e ASI que foi mostrado na semana passada. Vocês assistiram a aula? Viram a apresentação? Vocês têm alguma dúvida? Sem dúvidas por enquanto, professor. Eu já disponibilizei aqui o padrão FIP, mensagens MMS e também tem o protocolo MQTT. Está aqui o material e está aqui o vídeo. O vídeo está bem explicado, gente. E que é importante falar para vocês, que a gente começa a ver outros padrões que não são só cliente-servidor. O padrão FIP-WordFIP trabalha com produtor, consumidor e árbitro de barramento. É engraçado falar isso, mas o produtor são os sensores, o consumidor tanto são os atuadores quanto é o CLP. O CLP consome as informações dos sensores. Ele gera, através de uma lógica, uma saída. Essa saída ele produz e manda para os atuadores. E, além de fazer tudo isso, o CLP é árbitro do barramento, porque eles trabalham em broadcast. Todo mundo escuta todo mundo. Ao invés de eu trabalhar com entradas e saídas, eu trabalho com a tag
ou a informação que vai ser divulgada. Eu vou dar um exemplo. Eu vou colocar um sensor de temperatura na entrada analógica 0, tá? Então, eu sei que a entrada analógica 0 está ligada ao sensor de temperatura. Isso é como a maioria dos CLPs trabalha. Esse protocolo não trabalha assim. O sensor de temperatura vai ter um ID de identificação. Sensor temperatura 1. Essa informação tem que ser registrada dentro do CLP. Então, alguém tem que cadastrar isso. Todas as entradas. Todas as saídas do CLP para os atuadores também são entradas para os atuadores. Então, tem que cadastrar todas as entradas e saídas do sistema como se fosse um ID. E aí, você programa o CLP para que, de tempos em tempos, ou em função de determinado evento, ele solicita a informação dessa tag, desse dado. Então, quando ele solicita, todo mundo escuta. Quem é consumidor tem que ser pré-programado para falar, olha, a sua entrada é essa identificação aqui. Quem é produtor sabe que toda vez que eu vi no barramento tal identificação de dado, ele tem que responder imediatamente. Então, esse cara é como se fosse um escravo do árbitro. E ele vai trabalhar no escravo envia, mestre recebe. Esse cara é como se fosse um escravo do árbitro, mas mas não é bem do árbitro, é do produtor. Então, logo ele escuta que é esse ID, quando o produtor manda a informação para o barramento, os consumidores a gravam internamente. Não preciso dizer que isso cria uma complexidade enorme na hora da gente pré-programar o CLP. Mas vocês vão ver que tem um formato de quadro, tem diversos serviços oferecidos e sistemas de gerenciamento e arquitetura específica. A iniciativa Profibus é a iniciativa alemã. Essa iniciativa FIP, ou de FIP, é francesa. A iniciativa norte-americana surgiu na década de 80 com as mensagens MMS, e o que é importante vocês saberem é que foram eles que desenvolveram a camada de redes em 3 níveis, tá? Mas também foram eles que desenvolveram a camada de rede em 7 níveis. Eles queriam que fosse 7 níveis, mas acabou vigorando de 3. No vídeo gravado eu explico toda essa história. E mais do que isso, eles padronizaram o que cada tipo de equipamento industrial, quais tipos de funções e primitivas de serviço um equipamento industrial tem que ter. E todo mundo segue isso. Só que, apesar deles terem desenvolvido uma camada de rede que é a padronizada hoje, como eles tentaram implementar algo que é igualzinho o modelo OSI, que vocês viram anteriormente, isso aqui caiu em desuso e a solução americana não vingou como a francesa e a alemã na indústria. Mas o que é importante é a gente entender o protocolo de mensagens da internet das coisas, que é o MQTT. Essa figura representa bem. Ele é parecido com o FIP-Word FIP, só que difere-se porque a gente não tem um CLP, a gente tem um servidor chamado broker. Esse servidor recebe todas as informações dos publicadores, de quem publica, como aqui está mostrando o sensor de temperatura. E quem subscreve esse servidor broker recebe, toda vez que ele tem uma informação atualizada, ele também atualiza todo mundo que subscreveu essa informação. Isso é o que o pessoal apresenta como o protocolo da internet das coisas, e é o que tem mais chance da gente desenvolver soluções industriais no futuro. E se eu pegar a solução da Siemens, se eu pegar a solução da Allen Bradley,
Se eu pegar a solução da HI Tecnologia, da Schneider ou de qualquer outra empresa de CLPs, eles não trabalham dessa forma. Isso aqui é uma comunicação TCP/IP, não é um cliente-servidor, é um publicador-subscritor e tem um servidor que pode estar em nuvem, que faz o papel de broker. Então, pura e simplesmente você informa para esse servidor que você vai publicar tal informação através do sensor. Os atuadores, computadores e até CLPs solicitam a subscrição dessa informação para esse cara. A forma de você organizar isso é muito mais simples do que as que a gente tem hoje em dia. E se essa comunicação for sem fio, a quantidade de cabos que a gente passa é mínima. Tá? Então, aqui está explicando o que é o protocolo MQTT, as mensagens, serviços de mensagens industriais e o padrão FIP e o WordFIP para vocês. Peço para vocês assistirem essa apresentação, verem todos os slides e depois tirarem dúvidas comigo. Alguma pergunta, pessoal? Até então, não, professor. Bem, Por enquanto não, professor. esse é o material que que praticamente encerra a ementa do curso, tá? A gente tem ainda algumas coisas para tratar com vocês, mas são adicionais. O protocolo MQTT não está na ementa. Pena que a gente ainda não começa a programar com o protocolo MQTT, mas quem tiver interesse em mexer com isso, a gente, no planejamento automático da manufatura, desenvolve soluções usando o MQTT. Eu estou com 2 TCCs nessa área, o TCC do Rubens e o TCC, será que é o Santana? É, do Tiago Santana. O Tiago Santana já está desenvolvendo uma solução para colocar em equipamentos industriais, seja impressora 3D, tornos, fresas e até robótica móvel, para que eles consigam se comunicar usando o protocolo MQTT. E assim a gente consiga, usando a internet das coisas, alterar o comportamento desses equipamentos ou receber os status do que ele está fazendo. Por outro lado, a gente ainda não começou a trabalhar com aplicativos de celular para fazer isso, que facilitaria muito a vida quando a gente trabalha de forma remota. Tá? Não precisa abrir um computador e já ver no celular o que é que está acontecendo e atuar, se preciso for. Tá? Mas tem o TCC do Daniel, que também está aplicando o protocolo MQTT num servidor de aplicação para um robô, para um braço robótico. E, como eu falei, se vocês tiverem interesse em desenvolver alguma coisa nessa área, basta nos procurar aqui. Ok, pessoal? Ok. O Jean, como eu falei no começo, está com um Arduino e 2 shields do laboratório, shields UXB. Você entendeu, né, Jean, que você tem que desmontar o XB para poder baixar o programa, né? Sim, e dá erro se ele não, se ele tiver conectado, então eu entendi. Tenta fazer uma comunicação simples, que é o que a gente precisa fazer, um envia, o outro recebe. A gente não está Sim. fazendo troca de mensagem, tá? Então, tenta fazer isso aí, filma, coloca no Teams, disponibiliza para o pessoal, depois só vai faltar o teste do Ethernet e a integração das soluções. Fala um pouco para o pessoal como é que foi a parte do I2C. Onde você viu o maior problema na implementação? Então, eu acho que o I2C, a montagem que o Rafael Pacheco deixou pronta no
no Teams, no arquivo lá, estava muito boa. O único problema que eu encontrei na hora de testar é que o estado do botão lá, que a gente estava lendo a todo momento, estava como string. Então, o formato dele estava não adequado para a situação. Ele tinha que ser um inteiro para depois converter para booleano e conseguir enviar ele. Então, acho que é ver como que o dado está estruturado para enviar ele corretamente e ser recebido corretamente. Essa foi a principal, inclusive a principal dificuldade em todas as comunicações aí, estruturar bem o dado antes de mandar ele. Acho que essa é Se a for, principal. se for mandar, não usa string, Rafael, usa char. Então, char ao invés de string. Se precisar mandar um byte, prefira o int8, tá? Eu acho que é o int8t, alguma coisa assim. Que é a mesma coisa. O digital read pode ser trabalhado sempre como booleano. Então, você poderia ter lido o botão já direto como booleano e tentar mandar um booleano, tá? Eu não sei se daria certo. O uso do inteiro também funciona. Não tem problema nenhum. A estrutura dos dados é importante e você fez o teste para mandar uma informação, né, Gil? Agora que você está levando outro Arduino, faça um teste do I2C mandando duas informações. Se você não tiver botão na sua casa, você pega dois cabinhos, liga no GND, porque tem dois GNDs ali, acho que tem 3 GNDs no Arduino, e como é input pull-up, simplesmente enfia o cabinho, a saída do GND na entrada digital correspondente, que ele vai fechar o contato, tá? E assim você emula como se você estivesse apertando ou não um botão. Pode deixar. Tá? E estrutura os dados das duas formas, como eu te falei. A primeira forma é fazendo uma tabela de par. Ó, aí são 4 informações que você pode mandar. E aí é legal usar um char, sabe? Se a entrada 2 estiver desligada e a entrada 3 estiver desligada, eu mando A. Se a entrada 2 estiver ligada e a 3 estiver desligada, eu mando B. Se a 2 estiver desligada e a 3 estiver ligada, eu mando C. Se ambas estiverem ligadas, eu mando D. Tá vendo? Isso é uma tabela de par. Aí quando você recebe isso do mestre, ele vai tratar A, B, C ou D. E ele sabe o que é A, B, C ou D. A outra forma é você criar um vetor com N posições em função do número de entradas. E aí você vai ter que ler duas informações, ou N informações pelo mestre, como está no exemplo que o Rubens passou. Tá? Ok. Certinho, então. Toda essa questão de estrutura de dados é interessante reparar que normalmente é isso que pega, sabe? Porque a lógica do sistema é muito fácil de entender, mas a estrutura de dados é onde a gente tem o maior problema de aceitação entre diferentes dispositivos, tá? Beleza, pessoal. Então, para a semana que vem, eu peço para vocês se cuidarem, porque é carnaval. A gente vai se ver daqui a 2 semanas. O material já está disponível aí para vocês. Eu acho que na próxima aula vocês já recebem a lista de exercícios. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Próxima aula teórica. Eu tenho que passar. Olha, eu já estou passando na aula certa, padrão OSI e MQTT. Passando FIP, ODFIP, OSI e MQTT. Na próxima aula eu passo engenharia de campo, esclareço dúvidas do padrão OSI, MQTT e MMS, e eu vou apresentar a lista de exercícios só no dia 15. E aí eu esclareço engenharia de campo no dia 15, mostro a lista de exercícios, tem entrega da lista no dia 22, daqui a um mês,
No dia 29 de março a gente tem a última prova. Beleza, gente? A gente se vê aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Deu mais, professor. Obrigado.